as pessoas não estão tendo entendimento acerca da construção de uma família baseada em princípios e valores da palavra de Deus. Mencionamos também a respeito de Gênesis, tanto é que Jesus e o apóstolo Paulo, eles mencionam esse princípio, onde ele diz que o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então nós vemos ali os princípios, os valores, os fundamentos necessários para a construção de um casamento e posteriormente, obviamente, de uma família. E vimos que a família, ela é a base da sociedade. Repete comigo: a família é a base da sociedade, e ela é protegida tanto pela palavra de Deus, como também é protegida pela instituição federal. Artigo 266 da Constituição Federal protege a família, dizendo que a família é a base da sociedade, e o casamento entre um homem e uma mulher é o que determina a construção de uma família. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre submissão e autoridade dentro de um relacionamento familiar. Abra comigo lá na sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, verso 22, e nós vamos ler até o versículo 33, que é a base dessa construção nossa aqui. Amém? Abre comigo lá em Efésios capítulo 5, verso 22. Efésios 5, 22. E vamos ler até o 33. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, e por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí no versículo 32 ele diz: esse mistério é grande. Nós abordamos sobre esse assunto no domingo passado, né? Que até hoje eu e a Érica, que somos casados há 12 anos, estamos descobrindo esse mistério, que é um mistério grande. O próprio Paulo diz que é grande esse mistério. E dentro do casamento nós vamos aprendendo sobre isso. E não apenas dentro do casamento, irmãos, mas também na nossa solteirice. Porque essa palavra não é específica apenas para aqueles que estão casados, né? Temos aqui pelo menos 3 solteiros na frente, né? Mas estamos profetizando uma família, uma bênção na vida deles, em nome de Jesus. Mas também é para os solteiros, para que eles sejam impactados pela mensagem sobre família. É importante sobre isso. Então ele fala: este é um grande mistério, refiro-me porém a Cristo e à igreja. 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Amém? Coloca a mão no teu coração. Jesus, muito obrigado por esta manhã. Nós oramos, Deus, para que a tua palavra venha falar em nosso coração, que essa verdade venha expor, Senhor Deus, expor aquilo que nós estamos vivendo, para que haja cura, Senhor. Como diz o profeta Gregório Maquinante uma vez, que a palavra ela ofende a nossa mente para expor o nosso coração, e que o nosso coração esteja exposto diante da tua presença, para que ele seja curado, seja alinhado com os princípios acerca do reino de Deus aplicados em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o casamento é a maneira pela qual a existência humana está formando a nossa sociedade. Nós sabemos que a família, ela, além de ser a base da sociedade, a família é o meio mais apostólico de Deus para estabelecer cultura, para transformar a sociedade. A igreja, como diz um pastor querido, ele fala o seguinte, que a igreja é como se fosse um posto de gasolina.
A igreja não é o nosso destino. A igreja é a nossa passagem, é um processo. Ou seja, o fato de você vir ao culto não é porque acaba aqui, irmãos. Aqui é para você ser capacitado, você receber ferramentas para você dar continuidade, para que você chegue até o fim da sua jornada. Existe um destino. E o nosso destino é a presença de Deus. O nosso destino não acaba no casamento, não acaba num culto, porque você vem para cá, você precisa dar continuidade àquilo que você está recebendo da parte do Senhor. Porque o plano de Deus, o plano de Deus, o original de Deus é sobre família. A igreja é a base, a igreja é o posto de gasolina onde você é reabastecido, você recebe ferramentas para que você dê continuidade ao plano original de Deus, que é através da família. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então, Satanás, ele odeia com todas as forças dele, se é que ele tem força, a família. Ele deseja destruir a família. Ele deseja gerar conflito entre o homem e a mulher, para que não haja governo sobre a casa. Gênesis 2,15, Gênesis 2,15, que Deus posicionou o homem no jardim do Éden, para cultivar e guardar a terra. Gênesis 2,16 fala que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem foi criado para refletir a imagem e semelhança de Deus, e ele foi posicionado onde? Na presença de Deus. Deus posicionou o homem no jardim, irmão. O jardim representa o ambiente da presença de Deus. Para o quê? Para a gente ficar de braços cruzados e vendo Deus fazendo as coisas sem nenhuma participação nossa? De maneira alguma. Deus nos posicionou. Deus coloca uma posição ao homem. Se o homem perde essa posição, ele não governa. Lembra quando o homem, eles ouviram os passos de Deus no jardim do Éden? Olha só, e Deus pergunta: onde estava o seu homem? Quem foi a primeira pessoa a dar liberdade e vazão para que o pecado entrasse na terra? Nós sabemos que foi por intermédio da mulher. Paulo fala sobre isso. Mas de quem era a responsabilidade de guardar o coração da mulher? Do homem. Então Deus não tira satisfação com a mulher, Deus tira satisfação primeiro com o homem. Onde estava o seu homem? Presta atenção, Deus não perguntou o que ele havia feito, Deus perguntou onde ele estava. E Deus havia colocado ele onde? No jardim do Éden. Ele saiu do lugar de posição, e por ele ter saído do lugar de posição, ele corrompeu o sacerdócio de Deus. O que é o sacerdócio? É quando nós ministramos o coração de Deus, vida de oração, leitura bíblica. Nós devemos cultivar esse hábito, irmão. Quando nós perdemos esse hábito, é certeza que nós estaremos vulneráveis na corrupção do governo sobre toda a terra, principalmente no governo sobre a casa. E Deus chama a atenção dos homens nesse aspecto de cultivar e guardar a terra. E Satanás sabe que ele tem escravos, mas uma coisa que Satanás não tem é comunhão. Ele não tem comunhão com o corpo, ele não tem comunhão com ninguém. Agora, quando nós falamos de um aspecto familiar, nós estamos falando de comunhão. Nós estamos falando comunhão dentro do ambiente familiar. Tem um pastor querido também chamado Juscelio de Souza. Ele fala que muitos têm uma casa, mas não têm um lar. Porque dentro do ambiente familiar não há vida, não há comunhão, não há diálogo. É cada um fazendo o seu. É igual, por exemplo, quer um exemplo prático disso? Na hora do almoço. Na hora do almoço, na nossa casa é sagrado. E as crianças que estão entrando na fase da adolescência, eles querem o quê? Pegar o celular, ficar sentado na frente da televisão, comendo e não prestando atenção na comida, não desfrutando o sabor que a comida tem. E pior, não há conversa, não há troca de olhares. É por isso que a mesa existe. Na mesa onde nós temos olhares. É por isso que eu sou enfático em pedir, sem ser chato, mas sendo chato, para que os irmãos sentam mais à frente, que eu gosto de olhar nos olhos. Eu não tinha esse princípio dentro do ambiente familiar do qual eu cresci. Então, quando me tornei cristão, isso se torna prioridade na nossa casa. Olhar nos olhos, sentar na mesa. Quando eles ameaçam pegar o celular, a Érica sabe. Eu falo: opa, para, tira o celular da mesa. Agora descobri uma ferramenta muito boa, irmão, chamado Family Link, onde eu consigo bloquear o celular dos meus filhos. E eu consigo estabelecer tempo de uso do celular deles. E eu consigo colocar o que tipo de aplicativo eles vão acessar. Glória a Deus. Aleluia.
ajuda a gente ali na movimentação, né, de casa. Mas se depender deles, eles sentam no chão, assistindo televisão. Foi dessa forma que eu aprendi na minha casa, debaixo da cobertura dos meus pais. Agora, quando eu estou na casa, por isso que a Bíblia diz, é um princípio, deixa o homem pai e mãe. Deixa essa cultura não pertence ao nosso lar. A cultura, quem determina a nossa casa, sou eu e a Érica. Na nossa mesa, nós sentamos na mesa, comemos juntos, olhamos para o outro, perguntamos, conversamos, para estabelecer o quê? Comunhão. A palavra comida vem da palavra comunhão, koinonia. É por isso que quando tem comida, tem comunhão, irmão. Amém? Nós trocamos olhares, nós conversamos. Então, Satanás, ele odeia esse tipo de comunhão. Ele odeia a comunhão entre os irmãos. O que a Bíblia diz? Promessa: alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para termos comunhão com Deus, adoração com o Senhor e uma comunhão com os irmãos também. Mas, como eu sempre falo, comunhão mesmo de igreja, vivemos igreja durante a semana, onde nós estamos conectados, preocupados uns com os outros, visitando, ligando, mandando mensagens, sentando na mesa, trocando olhares. É onde nós estabelecemos comunhão. E a coisa mais importante no plano de Deus é a família, irmão. É a família. É a família. No domingo passado, vou refrescar um pouco a memória nossa aqui, foi falado sobre um gráfico que muitos de nós conhecemos como gráfico de importância, né? Na base nós temos Deus, depois nós temos a família, depois terceiro lugar nós temos o trabalho e quarto e último lugar a igreja. É uma grande heresia isso, porque nós colocamos como prioridade o que é mais importante. A igreja é importante? Sim ou não? Sim. O trabalho é importante? Sim. A família é importante? Sim. O relacionamento com Deus é importante? Sim. Não, nenhum está no lugar de prioridade. Na verdade, todo lugar é prioridade a presença de Deus. Então não existe, ou melhor, não deve existir esse pensamento errado nosso, como se fosse uma pirâmide, de que Deus em primeiro lugar, segundo lugar, né, a minha família, em terceiro lugar, o meu trabalho, e quarto lugar, a igreja. Se der tempo, se eu tiver força, se eu tiver fôlego, aí sim. Não existe prioridade. Toda a prioridade é a presença de Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida de oração, Deus está em primeiro lugar na minha família, Deus está em primeiro lugar no meu trabalho, e Deus está em primeiro lugar na minha igreja local. Isso é comunhão. Nós precisamos quebrar essa mentalidade de pirâmide de prioridades e começar a trabalhar no rios de águas vivas de Deus. É um ciclo. Amém, irmãos? Cristo é a nossa prioridade em todas as áreas da nossa família. Então, aqui na igreja, onde nós recebemos ferramentas, somos capacitados, mas lá na sua casa, onde de fato você vai viver o plano original de Deus, onde você vai colocar de verdade a vida de Deus em prática, no seu dia a dia. A gente não cansa de falar, por exemplo, que aquilo que nós recebemos no domingo deve ser vivido na segunda-feira. Nós somos a resposta da igreja na segunda-feira, na sociedade. Então nós recebemos aqui na igreja essas ferramentas para que nós possamos expressar na sociedade aquilo que nós carregamos. Dentro dessa introdução aqui, irmãos, casamento não é para resolver problemas, né? Porque quando nós vamos falar de casamento, nós estamos falando da construção de uma família. Nós casamos porque nós desejamos construir uma família. Então, casamento não é para resolver o problema. Não, eu vou casar porque vai resolver. Não vai resolver, vai ficar pior ainda. Mas as pessoas ainda insistem em casar sem entendimento. Casar com essa mentalidade não vai resolver o problema. Casamento não é evangelismo. Casamento, nós lemos aqui na palavra de Deus, ele é um ambiente onde nós somos transformados pela presença. Citei domingo passado, vou repetir novamente, Lutero, ele fala o seguinte, que 1 ano de casamento valeu mais do que 10 anos de seminário. Eu aprendi mais sobre casamento em 1 ano, ou melhor, sobre o reino de Deus em 1 ano, casado, do que 10 anos frequentando o seminário. Porque no casamento, onde nós somos realmente forjados, nós crescemos, e já é comprovado cientificamente por estudiosos da área, que uma pessoa que é solteira,
não é tão bem abençoada financeiramente do que um casal. Porque um casal ele consegue prosperar mais do que uma pessoa solteira. Já é comprovado isso. Então tem bênçãos no casamento. Mas também, como nós citamos Timothy Keller semana passada, casamento tem lágrimas e também tem alegria. Tem cansaço, mas tem vigor. Tanto é que ele cita no livro Significado do Casamento, que faz parte de um curso nosso da igreja, Propósito do Casamento. Ele cita o seguinte, que chega cansado do trabalho em casa, a primeira coisa que você quer fazer é descansar, tomar um banho, dormir, mas também você tem atividades dentro do ambiente familiar. Dentro do ambiente familiar, irmãos, não tem esse negócio 50% meu e 50% da Érica. A Érica tem 50% participação no casamento e eu tenho 50%. Não, é 100% de cada um. Não existe metade da Érica, metade do Robert. Todos nós devemos dar 100% dentro de um casamento. Infelizmente, tem pessoas que querem casar para resolver problema. Casamento não resolve problema. Casamento potencializa o problema que já tem. E para os solteiros, é super importante, antes de vocês entrarem no casamento, que o casamento, a mentalidade de vocês deve ser a seguinte: eu não caso para entender quem eu sou, já estou resolvido em Deus sozinho. Aí eu entro num casamento. Ninguém pode entrar num casamento achando que o casamento vai suprir uma carência ou uma necessidade de vocês, de maneira alguma. Vocês precisam estar muito bem resolvidos sozinhos antes de entrar num casamento. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é sobre submissão e autoridade. Versículo 22 ao 24, quero ler novamente com vocês, vai dizer assim: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao seu marido. A pergunta é: qual mulher consegue se submeter a um homem que não é submisso a Cristo? Pensa aí, não precisa responder. Mas o Espírito Santo vai trazer reflexão na sua mente agora. Queridos, isso aqui é super importante, porque se o homem não for submisso a Cristo, e a mulher decide casar com esse homem, sendo solteira, vai entrar no que nós chamamos de jugo desigual. Porque os interesses são diferentes, os propósitos são diferentes. E essas pessoas, muitas, a gente já teve que lidar com isso, com pessoas que casam, mesmo sabendo disso, mesmo a gente alertando biblicamente, elas atravessaram o sinal vermelho. Alguém já pegou o carro, aparece o sinal laranja? O que é o sinal laranja? Dizendo, para. Ele está dizendo, atenção, para. Não está dizendo para você avançar. Segundo as leis de trânsito, diz que quando bate o sinal laranja, é para você parar. O que nós fazemos? Vou acelerar, estou com pressa. Dá tempo. Não, vai dar certo. Dentro de um casamento, olha só que Provérbios vai dizer: não mude os marcos dos antepassados. Lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Deus havia dado uma palavra para Abraão: saia da tua parentela, te enviarei para uma terra que emana leite e mel. E aí, mesmo sem saber onde era essa terra que emana leite e mel, Abraão pegou as coisas dele e foi. Só que ele levou junto com ele Ló. O que Deus havia dito? Saia de toda a tua parentela. Ou seja, ele não obedeceu por completo a palavra de Deus. Sabe qual foi a consequência disso? Teve um momento que Ló, os pastores de Ló e de Abraão começaram a entrar em discussão. E aí Abraão se posiciona intencional, chega e fala assim para Ló: cara, é o seguinte, não dá mais para a gente caminhar junto. Escolha para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a Bíblia diz que Ló viu uma campina parecido ao jardim do Senhor. Então imagina um lugar bonito. Ele pegou todas as coisas dele e simplesmente ele foi para esse lugar. Que lugar era esse? Sodoma e Gomorra. E foi. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Um lugar de promiscuidade, de imoralidade. Deus veio lá e, com juízo, Deus levanta Abraão para resgatar Ló, né? Mas aí teve a mulher de Ló que olhou para trás, a história que nós conhecemos, virou uma estátua de sal. Pensa comigo, quem tinha uma palavra de Deus? Ló ou Abraão? Abraão tinha uma palavra de Deus. Ou seja, para qualquer lugar que Abraão fosse, ele seria uma bênção. Ló não tinha uma palavra de Deus.
Ló não tinha uma direção de Deus. Então, tem pessoas, irmãos, que elas falam assim, onde que é o limite do pecado? É ali? Então eu vou ficar até aqui, vou armar a minha barraca junto com tudo até aqui. Aqui é o limite? Então, ela quer ficar ali flertando entre o pecado e a adoração. Então, ela quer viver no limite. Irmão do céu, em nome de Jesus, não quebre esse princípio. Sabe, Paulo diz que quando vier um pecado, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Em todos os aspectos, seja para solteiros ou casados, todos nós somos tentados. Uma coisa que eu aprendi, uma estratégia de Deus, toda vez que nós formos tentados, confesse o pecado diante de Deus, que a tentação ela perde a força. Antes de cairmos em pecado, o que a Bíblia diz? Livra-nos das tentações. A oração não é livra-nos dos pecados, mas livra-nos das tentações. Ore ao Senhor dizendo, Senhor, eu confesso, estou sendo tentado nessa área. Eu confesso diante do Senhor, me ajude, me dá uma válvula de escape. Agora, quando você cede à tentação, obviamente vem o pecado. Então, irmãos, nós vemos claramente aqui que Paulo, ele está ensinando um princípio que já desde Gênesis, que esposa, cada um deve sujeitar ao seu marido, mas a pergunta para provocar uma discussão nossa é, qual mulher consegue submeter a um homem que não é submissa a Cristo? É difícil. Fica em julgo desigual. Não há diálogo, não há comunhão, há um conflito, né? A gente fala de forma pedagógica e didática para que entre um entendimento em nossa mente que quando o homem ele peca, ele gera um conflito com ele mesmo, ele perde a identidade dele. Ele não sabe quem ele é. E quando ele não sabe quem ele é, gera o segundo conflito, conflito social, conflito com o outro, aí a briga entre cônjuges, não conseguem ter comunhão, não conseguem ter uma comunicação, não tem um diálogo, não tem um relacionamento, pode haver nesse relacionamento, sabe o quê? A questão sexual, mas não tem relacionamento de propósito. Uma geração hoje que não tem compromisso, não tem responsabilidade, ela se relaciona por uma questão de prazer. Sabe aqueles relacionamentos amaziados, já viram isso? Que agora, hoje no cartório você consegue emitir um documento, união estável. O que é união estável? É uma união amaziada. O que é um amaziado? Eu estou com você, mas não estou com você. Eu não tenho um compromisso com você. Eu não tenho responsabilidade com você. Vocês ouviram umas notícias saindo na mídia de artistas que abriram um relacionamento aberto? Eu estou casado com fulano, mas a gente tem um relacionamento aberto. Ela pode se relacionar com quem ela quiser, mas desde que ela seja íntegra comigo. Olha que bizarro, irmão, que bizarro. Isso a gente olha para os artistas que são conhecidos. E no dia a dia, como que é isso? Relacionamento amaziado. Eu via muito isso na década de 80, 90. Eu não sabia o que era isso. Depois de grande fui entender relacionamento amaziado, que é um relacionamento sem compromisso, sem responsabilidade. E cada vez mais esse tipo de relacionamento está crescendo no nosso meio. Por quê? Não tem propósito. A submissão, como nós vimos, ele é você estar ao lado da mesma missão. Se o marido não tem uma missão, irmãos, qual mulher vai... Infelizmente, ainda no nosso meio, você está aqui, se exportar claro para você, eu sei que esse conteúdo vai para a internet. Se você que estiver ouvindo na internet, entenda uma coisa, você está solteiro, não case com um homem que não tem uma missão. Não tem uma visão de Deus, não sabe para onde está indo, é um Ló da vida. Não tem uma palavra de Deus. Para onde você está indo? Não sei. Porque a mulher, irmão, ela procura um homem que tem uma visão, amém? Porque a mulher, ela quer ser dirigida, a mulher, ela deseja ser direcionada por um homem de Deus. A mulher deseja, lá no íntimo dela, ela deseja. Só que a mulher moderna hoje, ela não está esperando mais pelos homens, não. E ou por outro lado, o feminismo, ele tem empoderado a mulher, o abaixo patriarcado, né, que essa é a linguagem, essa é a expressão utilizada, baixa patriarcado, porque elas se feriram pela falta de homens masculinos bíblicos. O Anderson Silva, ele é um cara que tem muita autoridade para falar sobre o assunto. Ele falou uma coisa, eu falei, rapaz, eu não tinha pensado nisso, que ele é muito desse, um cara inteligente, sabe, eu conheço ele. Ele falou o seguinte, que quem criou o machismo foi a mulher. No ministério infantil, quem cuida das crianças? As mulheres. Nas escolas, quem são os professores? Mulheres.
Quem ensina machismo para essas mulheres? Para essas crianças? Mulheres. E aí ele foi falando isso, eu fui lembrando da minha história. Muitos aqui sabem que eu não tive uma infância, uma adolescência saudável. Era briga, irmão, todo quanto era tipo. Minha mãe difamava, assim, arrebentava com meu pai. Assim, criança não consegue absorver bem, né? Ela não tem filtro, então ela vai tomando aquilo como uma verdade. Então, a figura paterna, masculina para mim, era de causar ódio. Ah, como eu odeio um homem. Como eu odeio o pai, como eu odeio o marido. Eu, como homem, falando esse tipo de coisa. Eu não quero casar. Eu não quero ser pai. Eu não quero ser marido. Porque eu fui recebendo essa informação de que a figura masculina é uma figura repressiva. Então, a gente se decepciona mais com os homens do que as mulheres, porque o homem foi criado para ser posicionado para cultivar e guardar a terra. E nós falamos aqui constantemente que existem 3 P's da masculinidade: proteção, provisão e presença. Então, quando o homem não fornece isso, gera uma frustração, uma raiva muito grande. A gente se sente mais ferido pelo homem do que pela mulher. É por isso que nas portas dos presídios, quem estão lá nas portas dos presídios? As mulheres. Sempre quando você vê uma briga, um caso judicial entre homem e uma mulher, e quando tem filhos, o juiz dá a guarda para quem? Para as mulheres. Percebe que esse sempre foi o objetivo de Satanás: tirar o homem da liderança familiar. Desde Gênesis, querido, não mudou a estratégia. Porque quando ele tira um homem da liderança familiar, ele desestabiliza a família. Então eu fui recebendo essas informações desde criança, e aquilo foi alimentando dentro de mim. Isso gera o quê? Machismo. Gera o machismo. Gera o feminismo. Que nós estamos vendo hoje. Esse negócio de ideologia, irmão, de machismo, feminismo, só tem um nome. Mas ele começa lá no jardim. Entre Adão e Eva. O conflito entre ambos. Ali. Um botando a culpa no outro. Lembram disso? Não foi eu não, foi ela. Não foi eu não, foi ele. Aí gera esse conflito. Não há comunhão. Não há unidade. Então esse sempre foi o objetivo de Satanás: tirar o homem da liderança familiar, irmão. E a estratégia não muda. Vai ser assim até a volta de Cristo. Vamos avançar aqui. Então Deus criou ambos para que haja essa submissão, estar ao lado da mesma missão. Deus, antes de ter dado uma esposa ao homem, Deus deu primeiro o trabalho ao homem: cultivar e guardar a terra. Gênesis 2:18 é quando a mulher foi criada. Não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma empregada. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. No livro do Timothy Keller, Significado do Casamento, ele fala que essa palavra auxiliadora é a mesma palavra que eles utilizam no meio militar. Ou seja, alguém que vai fazer algo que você não tem capacidade de fazer. Então a mulher, ela não vem para acrescentar o homem, ela vem auxiliar o homem naquilo que ele não sabe fazer. Amém? Ela vem auxiliar o homem nesse governo. Por isso que o homem não é superior, e muito menos a mulher é inferior. Nós somos iguais perante a Deus. Porém, nós temos, entretanto, todavia, nós temos papéis diferentes. Papéis diferentes. Hoje, qual é a luta do feminismo? Que a mulher tem os mesmos direitos iguais que os homens, que elas são capazes de fazer as mesmas coisas que os homens. Já viram vídeos de operadores, principalmente aquele pessoal que está cavando na terra ou perfurando o mar para tirar petróleo? Você viu o braço que tem que ter ali? Tem que ter braço mesmo, é para homem isso. Hoje em dia, por conta dessa desinformação, por conta dessa verdade, agora está na moda mulheres feministas postarem nas redes sociais cabelo debaixo das axilas, no peito. Gente do céu, me dá nojo. Empoderamento feminino. Olha que loucura, né? Aí você vê alguns homens afeminados por conta
da imposição da ideologia feminista sobre esses homens. Tem uma repulsa, né, da masculinidade bíblica. Eu falei no domingo passado, repito, o problema não é a sexualidade, a questão é a identidade que está com disforria. O que é disforria? Não está restaurada. E a identidade, ela vai afetar a nossa sexualidade. Na minha casa, eu digo para os meus filhos o que eles são em Deus. Se eu não fizer isso, irmão, pode ter certeza que a sociedade vai fazer isso no meu lugar de maneira contrária à palavra de Deus. Eu sou o pai da minha casa, eu sou o marido da minha casa. É um lugar onde eu não sou substituível. Aqui eu sou substituível. Aqui posso colocar Diego, posso colocar Juraci, posso colocar algum outro irmão na igreja para pregar aqui. Aqui eu sou substituível e a igreja vai continuar, irmão. Mas na minha casa não. Na minha casa sou eu. Na minha casa ninguém me substitui. Então, como homem, eu preciso me posicionar. E como homem, eu preciso levantar um altar de adoração na minha casa e trazer os meus filhos para esse ambiente. Se eu não trago eles para esse ambiente, se eu gero um ambiente que normalidade, telas e outras coisas influencia a minha casa, irmãos, eles vão sair dos caminhos do Senhor. Eles não têm firmeza, não têm fundamento. Então eu preciso trazer fundamento para eles. Segundo pilar, que já entrei praticamente, que é o papel do homem e da mulher. Então o papel do homem é guardar, cultivar, proteger, estar presente dentro do ambiente de construção de uma família. E quando ele não exerce esse papel, ele vai causar muitos males em grandes escalas. Essa é uma grande verdade. Que ela deve ser dita, deve ser repetida, e nós como homens, nós devemos buscar isso. Porque mulher de Deus, ela espera um homem que tem uma visão. Ela espera isso. Ela espera isso. Então, quando a gente começa a falar da negligência dos homens, por exemplo, tanto aqui na igreja, como também eu vou em alguns outros lugares, sou chamado para falar sobre esse assunto, ou quando em algum momento eu entro nesse assunto, ou na rede social, a maioria dos comentários nas redes sociais, quando dão uma batida nos homens, de quem que é? Das mulheres. É isso mesmo, pastor. Acorda esses homens, né? Tá faltando um homem na igreja, né? Cara, meu Deus, eu sou o cara. Assim, é isso mesmo, pastor. Fala para os homens mesmo, precisam acordar e tal. Mas só que por outro lado também, aí eu vou usar uma expressão polêmica do Anderson, né? Que a mulher, ela tem um potencial demoníaco para destruir. E eu refletindo nisso, a princípio eu achava que ele era muito... Nossa, cara, você está falando uma coisa muito forte, né? Deixa eu refletir um pouco mais sobre isso. Alguns outros teólogos ficaram pistola com ele. Inclusive, algumas pessoas militantes processaram ele por conta dessa fala. Como assim? A mulher tem um potencial demoníaco e tal. Só que quando nós vamos para o campo da Bíblia, irmãos, nós vamos perceber isso. Trazendo o exemplo da minha mãe. Então, minha mãe, ela colocava na nossa cabeça que a figura masculina, a figura paterna, a figura de um marido era terrível. Por quê? Ela experimentou a dor. Ela experimentou e se frustrou com aquele que deveria guardá-la, aquele que deveria protegê-la, aquele que deveria trazer provisão para dentro do ambiente familiar. E eu lembro, muitas vezes, meu pai chegando tarde em casa da noite, onde ele estava? No bar. No bar. Aí sabe de uma coisa? Meditando nisso, vem um versículo, Provérbios 21:19, que vai dizer: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Então sabe que hoje, pensando com a idade que eu tenho, com a formação que eu tenho hoje, não estou dizendo que minha mãe foi a prejudicada na história toda. Meu pai foi na figura paterna, a figura de um homem que deveria proteger, estar presente e prover. A gente se decepciona mais. Mas olhando hoje, com essa cosmovisão que eu tenho hoje, eu olho para isso e falo assim: ele evitava de ir para casa porque ele não queria lidar com a irritação e com a mulher briguenta. Então ele evitava, ele fazia o máximo para ficar longe de casa, para não ter que entrar em casa, ter brigas. Os dois estavam perdidos.
Eu não estou falando de um em detrimento do outro, mas olhando hoje com essa cosmovisão, com a mente já renovada, eu consigo olhar melhor para a situação e entender que toda a confusão que havia dentro do meu ambiente familiar não era causada apenas pelo meu pai. Era causada também pela figura feminina. E eu, com a minha avó, em fevereiro desse ano, eu fui lá para o Paraná, né? Os irmãos acompanharam. Encontrei minha avó. Minha avó, uma senhora desse tamanhozinho, magrinha, tem uns 34 quilos, irmão. E ouvindo as histórias dela, só confusão, irmão. Ela teve 4, 5 maridos e filhos com todos esses 4. Então é filho de pai, de fulano, cicano, beltrano. O meu avô, pai da minha mãe, morreu aos 23 anos de idade com um tiro acidental. Minha mãe ficou órfã aos 7 anos de idade e teve que cuidar de mais 3 meninos pequenos. Então ela começou a exercer uma maturidade fora do tempo. E ela via minha avó com vários homens. Ou seja, passou pela vida dela padrastos. Então imagina, cresceu, chegou aos 18 anos em São Paulo, batalhadora. Isso eu posso falar, minha mãe é uma mulher que trabalhou. Chegou na década de 70 em São Paulo, como muitos outros migrantes que vieram do Nordeste, vieram do Sul, vieram de outros países tentar a vida em São Paulo, porque São Paulo era o lugar do trabalho, saindo da roça para trabalhar. Minha mãe começou a trabalhar entregando panfleto no Farol, trabalhou na antiga TV Tupi, que hoje é a Rede Globo, conheceu artistas naquela época, tem fotos, minha mãe às vezes manda as fotos lá com o Fábio Júnior, com o Tony Tornado, com os caras que eram famosos naquela década de 70, mãe, quem esse cara aqui é fulano? Aí fui digitar no Google, o cara era famosão naquela época. Então ela veio para cá com o sonho de construir uma vida, mas ainda carregava uma vida cheia de mágoas e frustrações. Conheceu meu pai na antiga fábrica que tinha da Calói, ali na Guido Calói, em Interlagos. Se conheceram lá na linha de produção, se apaixonaram, casaram e decidiram morar no Campo Limpo. Que Campo Limpo naquela época era mato, barro e pé de pato. Né? Terrível, meu amigo, terrível. E aí, construindo a vida, uma brigaiada, meu amigo, todo o tempo. Só que olhando hoje, eu consigo observar essa cultura da qual eu cresci. Sabe? Me converti aos 25 anos de idade, irmão. 25 anos de idade. Com 28 anos de idade, realmente eu acordei para a vida quando eu casei com a Érica. Que é quando você acorda de vez para a vida, sabe? Então tinha N problemas, N situações, N sofismas, feridas na alma, que me impediram durante muito tempo de potencializar aquilo que Deus tinha dentro da minha vida. Eu só acordei para a vida aos 28 anos de idade. Levei 3 anos depois da minha conversão para ser curado da minha alma, ser liberto de pecados, para entender sobre masculinidade, sobre família. E pela graça de Deus, hoje nós temos 4 filhos. Eu tenho um mais velho, que foi fruto do meu primeiro relacionamento, Felipe, 21 anos de idade, e tenho 3 com a Érica. 3 filhos, Joaquim, Theo e Elis, ensinando ele nos caminhos que eles devem andar, não trazendo a cultura da minha casa que eu cresci para dentro do meu ambiente familiar. Quem está entendendo isso? Então, queridos, eu percebi que não é só a figura masculina, mas também tem a degradação da figura feminina também. Que a mulher, ela precisa entender o papel dela dentro da sociedade, dentro de uma estrutura familiar. Né? Teve o caso, por exemplo, lá do Johnny Depp, que a mulher simulava agressões e ele, não bobo, instruído pelo advogado, falou assim, grava. Ela conseguiu tirar não sei quantos milhões dele lá, porque ela alegou que foi agredida. Só que aí depois, ela voltava querendo reatar o relacionamento com ele, o advogado instruiu, grava as conversas, grava as situações. E ela provocava uma situação de espancamento que não existia. E ela levou o caso para a justiça. O que aconteceu? Foi comprovado que ela provocava, se automutilava para dizer que ela apanhava do Johnny Depp. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que a mulher sábia, ela edifica o lar, e a mulher tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. A mulher tem capacidade destrutiva de destruir vidas, pessoas, com as próprias mãos. E a mulher sábia, ela edifica o lar. Olha só que forte isso.
a maioria das instruções de Provérbios estão voltadas para as mulheres, sabia disso? E não para os homens. Porque cada um tem uma parcela ali que precisa de uma redenção da parte do Senhor na vida. Terceiro ponto, eu vou terminar aqui. Paulo, ele fala, ele traz aqui em Efésios a linguagem, irmão, a linguagem de um relacionamento verdadeiro que realmente flui. E essa linguagem que ele traz aqui é o amor e honra. Olha só, vai lá comigo. Vamos voltar lá no versículo 22. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa. Pastor, você não falou sobre a questão do cabeça. Tem a ver com a submissão. Eu lembro uma vez que a gente estava ensinando sobre o raízes, e aí eu adentrei esse assunto sobre a responsabilidade do homem, né, de ser a liderança da casa, com o auxílio da esposa. Que aí eu citei esse versículo que o marido é o cabeça. Aí a mulher falou assim, não, senhor, está errado. Marido não é o cabeça da mulher. Porque lá na Grécia, porque lá no grego diz isso, aquilo, outro, ela querendo fazer um malabarismo com a palavra de Deus, para falar que a mulher não deve se submeter ao homem. Ela falou um monte de coisa lá, ficou ferida, a Érica estava aquele dia. E aí, irmãos, ela veio conversar comigo no final ali da ministração. Pastor, eu não concordo. Eu acho um absurdo o homem estar na liderança. A mulher tem que estar na liderança também. A mulher tem que estar na liderança da igreja. A mulher tem que pastorear. Em nenhum momento eu falei que eu sou contra o pastoreio feminino. Eu sou a favor, desde que a mulher tenha o chamado. Porque mulher de pastor não é pastora e mulher de apóstolo não é apostila. Se a mulher tiver o dom, se a mulher tiver o chamado para pastorear na igreja, ela vai ser observada, vai ser avaliada, vai ser treinada para que, de fato, a igreja vê se ela tem ou não chamado para isso. Mas de uma coisa a mulher, ela tem um dom pastoral dentro de casa. A mulher, ela não pode ter a ordenação pastoral na igreja, mas ela tem o dom pastoral de cuidado dentro de casa. Amém? Olha só, pela Elis, no domingo passado eu dei esse exemplo. A Elis, ela percebe, olha só como a mulher ela tem um instinto de cuidado, irmãos. A Elis viu que eu estava frio e eu estava de boa, deitado na cama. Ela falou assim, ela foi lá no quarto, pegou o cobertor e me cobriu e falou assim, pai, você está com frio, vou te cobrir, do jeitinho dela falando, né? Aí sabe o que ela fez depois? Ela pegou uma almofada, um travesseiro e colocou, pai, levanta a cabeça. Aí eu levantei, ela colocou um travesseiro. Os meninos nunca fizeram isso, irmão. Os meninos não se importam com isso, não ligam para isso, não conseguem ver isso. Mas a mulher, ela tem um instinto de cuidado, é natural dela. Então a mulher, ela tem um dom pastoral dentro de casa. Amém? Então ela já tem isso dentro dela. Mas quando a gente olha para essa questão aqui, voltando aqui para uma questão que a gente tem lido aqui, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só que interessante. Todos os líderes da igreja precisam ter Cristo como cabeça. Quem governa a igreja é Cristo. Quem governa o corpo é a cabeça. Se nós não tivermos a cabeça, irmãos, nós não teremos movimentação no corpo. Não teremos movimentação. O pastor Juscelio, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando até hoje. Ele falou o seguinte, que quando Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, colocaram ele lá no sepulcro. Fala na Bíblia, acho que no livro de João, que havia um lenço dobrado do lado, à parte. Esse lenço, ele cobria a cabeça. Olha que interessante essa observação dele. Mostrando algo relacionado à cabeça. Porque o corpo tinha marcas quando foi ressurreto. Lembram disso? Mas a cabeça, ela traz a visão. A cabeça, ela traz o direcionamento. A cabeça, ela traz o governo. Só que no corpo havia marcas. Não havia marcas na cabeça, havia marcas no corpo. São sinais. Deus não tirou as marcas que estavam no corpo de Jesus, simbolizando para nós, dizendo, realmente ele morreu, ressuscitou, e ele foi redimido, e detalhe, deixou marcas para nos lembrar que valeu a pena o sacrifício de Cristo na cruz. Olha que interessante isso, essa observação dele. Eu falei, cara, isso aqui é muito forte, isso diz respeito ao governo, na cabeça.
Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido, desde que esse marido, presta atenção, esteja submisso a Cristo. Mulher nenhuma consegue submeter a um homem que não é submisso a Cristo. Por isso que o homem precisa ter uma visão, o homem precisa ter governo em casa, o homem precisa ter princípios pautados na palavra de Deus, que mulher, por mais que ela queira e deseja ser submissa, ela não consegue. Por isso que dá os atritos, por isso que dá as brigas. E aqui ele vai adiante, vai dizendo: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os homens, maridos, devem amar cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E ele está dizendo o seguinte, ele está falando sobre amor e honra. Amor e honra. Qual é o mandamento de Deus para um homem dentro de um relacionamento? Amor. A mulher, ela tem um desejo de ser amada, assim como o homem tem o desejo de ser honrado. E anotei algo aqui, irmãos, que vai dizer o seguinte: que começo de um relacionamento é assim. Quando você começa um relacionamento, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo festivo. Mas quando entra dentro de fato num relacionamento, num casamento, tanto o homem quanto a mulher, sem entendimento, eles começam a parar de se cuidar. É isso que acontece. Homem descabelado, mulher descabelada, fedendo, não se arrumando, e aí começa a dizer assim: estou casado mesmo, então não tenho obrigação nenhuma de me cuidar mais. Aí começa, né? Coisas que você não fazia no namoro, você começa a fazer dentro de um relacionamento. Começa a soltar uns gases esquisitos, né? Porque já perdeu a vergonha, já não tem mais respeito. Olha só o que começa a acontecer. Por quê? Não há investimento. Não há investimento no corpo físico, não há investimento na mente, não há investimento na vida espiritual. Então começam a entrar numa degradação total a ponto de aquilo que era um princípio se torna um peso dentro de um relacionamento. E aí aí o amor começa a se esfriar. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Onde foi? Dentro de um casamento. Ele transformou a água, que representa a palavra de Deus, em vinho, que representa a alegria de Deus. Então, se não tem água, se não houver a palavra de Deus, irmão, não vai ter alegria. Vai virar um cara resmungão, uma mulher resmungona. E aí começa aquilo que era amor, começa a se tornar um ódio. Aquilo que era honra, começa a se tornar uma desonra dentro de um relacionamento. Perde-se o respeito. Perde-se o amor. Perde-se o respeito dentro de um relacionamento. E Paulo está dizendo que há uma necessidade no coração do homem de ser honrado. Quando você chega para uma mulher: você quer seu casamento transformado? Quero, então começa a honrar. Ah, não. Você que deseja ter uma mulher transformada, você vai precisar amá-la. Ah, não quero amá-la ela não, eu odeio ela. Olha que loucura, a que ponto nós chegamos. Então ele está dizendo que a linguagem de um relacionamento é amor e honra. Tem uma história muito interessante de um pastor, se eu não me engano, da Austrália. Ele não era pastor antes, ele era um cara alcoólatra, um cara que não tinha princípios, não tinha valores. Não, acho que não foi na Austrália não, porque era um país que tinha muito frio. Provavelmente era a Inglaterra. O nome desse pastor era Smith Winterwolf, acho que esse é o nome. E conta a história que a esposa já era convertida ao Senhor. E ela ia para o culto. Aí teve um dia que o marido falou assim para ela: você não vai para o culto, estou te proibindo. Ela falou assim: não, eu vou ao culto, porque eu quero adorar o meu Jesus. E aí ele insistiu: você não vai para o culto. Se você for para o culto, você não entra nessa casa. E estava nevando naquele período. E ela disse e falou o seguinte: eu te respeito, te honro como meu marido, mas eu não vou deixar de adorar o meu Jesus. Ele falou assim: pois bem, então você vai ficar do lado de fora da casa. E ela foi para o culto. Quando ela voltou, a porta estava fechada, estava caindo neve, e o marido não abriu a porta para ela. Ela passou a noite inteira fora de casa, na neve. No dia seguinte, de manhã,
Ele abriu a porta, ela entrou, ela foi direto para a cozinha, foi fazer o café da manhã, preparou o café da manhã, e de repente ela chegou e falou assim: marido, pode vir, porque o café da manhã já está pronto. Ele olhou, observou aquilo e falou assim: tá doida, mulher? Eu te maltratei, te xinguei, te coloquei para fora de casa. Como que você tem a capacidade de fazer um café da manhã para mim? E ela respondeu: eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Então eu vou dar aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Então, irmão, como que você chega numa capacidade dessa de amar alguém que te ofendeu? É difícil. Não é humano isso. É sobrenatural. A mulher dentro de um relacionamento desigual, julgo desigual, porque olha só a recomendação de Paulo, ele fala o seguinte: você que está solteiro, não case. Se você for casar, case com entendimento. Pedro também fala sobre isso. Você vai casar, obviamente, com uma pessoa que ama Jesus. Você não vai querer casar errado. Casamento é uma vez só. Você não vai querer casar para fazer um test drive. Ah, não gostei, vou casar outra vez, até dar certo. Não. Você vai entrar num casamento com entendimento. Agora, se você está num casamento e um cônjuge se converte ao Senhor e o outro não, Paulo está dizendo: não se separe. Permaneça firme no casamento até o fim da vida de vocês. E ele fala o seguinte para o cônjuge que foi salvo: que a sua vida leve aquela pessoa à redenção. Mantenha-se firme. Não estou dizendo que a mulher que está num relacionamento abusivo, violência doméstica, deve permanecer casada. Não estou dizendo isso. Uma coisa que eu sempre falo, e eu vou repetir aqui novamente: uma mulher que sofre violência doméstica, primeiro a gente trata na esfera criminal, depois a gente trata na esfera pastoral. Amém? Mulher vai fazer o corpo de delito, vai na delegacia, se quiser que alguém vá com você, a gente vai. Depois a gente resolve na mesa pastoral. Porque mulher nenhuma foi criada para ser mulher, para ser abusada por um homem. Porque o padrão original de Deus é casamento, não é espancamento. O padrão original de Deus não é adultério. Alguns falam: mas a fulana adulterou. Adultério, o motivo do divórcio é só por uma questão de adultério, de imoralidade sexual. Não, senhor, que Bíblia que você leu? Não é a Bíblia que eu conheço, porque a palavra adultério é você adulterar o padrão original de Deus. Qual é o padrão original de Deus? Que o homem foi posicionado para cultivar e guardar a terra, proteger, prover, estar presente. Quando esse padrão é quebrado, irmão do céu. Só que o espírito cristão não é divórcio. O espírito cristão é restauração. Vamos levar ao máximo a restauração. Quando não houver o que fazer, meu irmão, aí o conselho da Bíblia é divórcio. Alguns casamentos aí, meu irmão, não deveriam nem estar casados. É sério esse assunto, é delicado, é complexo. Cada um tem uma vida, uma velocidade, uma experiência diferente uma da outra. Então Paulo, para eu finalizar aqui, ele está falando que a linguagem do relacionamento é o amor e honra. O problema é que nós queremos milagres dentro do casamento, mas não queremos participar do processo. Você quer que o seu cônjuge, ou a pessoa que você deseja casar, ela seja transformada, mas você não quer participar do milagre. Você quer que Deus faça. Não, o culto vai resolver, a conferência vai resolver, a conferência vai transformar. Não, senhor. Não, senhor. Porque uma coisa a gente trata no campo espiritual, outra coisa a gente trata no campo comportamental. Porque demônio nós expulsamos em nome de Jesus, mas o caráter a gente tem que tratar. O ímpio que não é convertido ao Senhor, ele precisa de libertação, ele precisa que a gente imponha as mãos sobre ele e ele seja curado, liberto de espíritos, de trevas. Agora, quando o cara é crente, irmão, não é uma oração que vai resolver a vida do irmão. Vários pastores sérios que falam sobre isso, dizendo que quando alguém vem com um problema no casamento: pastor, ora por mim, meu casamento. Não vou orar não, senhor, meu amigo. Como está o seu relacionamento com Deus primeiro? Muito tempo não leio Bíblia, muito tempo não oro. Você quer que a oração do pastor resolva? De maneira alguma. Tu acha que uma conferência, um retiro para casais vai resolver? Não vai não, senhor. Não vai, porque você vai precisar tratar no dia a dia essa situação comportamental. É comportamental. Vai precisar abrir mão dos teus prazeres, dos teus direitos, porque a gente quer que Deus faça milagre, mas a gente não quer participar do milagre. Quer que a conferência, o pastor, um retiro, resolva um problema que é para ele resolver o problema.
Pastor nenhum tem autoridade para resolver um problema dentro de um casamento que é teu. Que é teu. Uma coisa para que todos fiquem claros. Pastor não tem a responsabilidade de resolver o BO das ovelhas. O pastor ele tem a responsabilidade de direcionar as ovelhas. Vem por aqui, ó. Pastor, estou passando por essa situação, aquilo, outro. Bom, o que a Bíblia diz? Vem por aqui, ó. Vem por aqui. Só que a decisão de colocar o pé para fora do barco é de vocês, não é minha. Não é minha. Milagre todo mundo quer, irmão. Prosperidade, bênção todo mundo quer. Mas será que nós queremos assumir uma fé responsável e ativa diante da promessa de Deus sobre a nossa vida? Então Ele nos leva a esse lugar de nós entendermos a nossa responsabilidade no processo, no plano de Deus. Que cada um de nós aqui, em nome de Jesus, assumamos essa posição de governo de Deus, seja homem, seja mulher, entender o que a Bíblia diz a cada um de nós, a nossa responsabilidade, nosso papel diante do propósito de Deus. É uma palavra forte para nós, de alinhamento no nosso coração, irmão, em nome de Jesus. Nós devemos deixar que a palavra de Deus nos alinhe diante da promessa de Deus, porque senão a gente vai querer viver de acordo com os nossos próprios prazeres, nossos próprios pensamentos. Sabe o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no próprio homem. Ah, não, é no outro? Não, é confiar em você mesmo. A Bíblia não fala para você confiar em você, a Bíblia fala para você confiar em Deus, em sua palavra, em suas promessas. A Bíblia, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, para eu terminar. A Bíblia não é um livro que Deus pergunta a sua opinião, o que você pensa. Quando a gente pergunta se você crê na Bíblia, irmão, creio. A Bíblia não está perguntando o que você pensa. Então nós precisamos crer no que a Bíblia diz, e não naquilo que nós pensamos. O que a Bíblia diz? Que o homem deve amar a sua esposa, que a esposa deve honrar o seu marido. Vocês que são solteiros, já são imersos nesse princípio, para vocês estarem muito bem claros na solteirice, muito bem firmes na solteirice de vocês antes de entrar no casamento. Se vocês não estiverem bem sozinhos com Deus, vocês não estarão bem com uma pessoa. Vocês vão potencializar o poder destrutivo que cada um de vocês podem carregar para destruir um casamento. Vamos entrar nesse lugar, irmão, de bênção de Deus, em nome de Jesus. Permitir com que o Espírito Santo ele venha alinhar as verdades dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Essa tem sido a minha oração. E durante esse mês de junho, que é celebrado o mês dos namorados, que é essa semana, né? Que é a semana onde muitos ficam, né? Meu Deus, não tenho namorado, não tem gente para beijar na boca. E aí todo mundo postando fotinha na rede social de namorado, de marido, esposa. Aí os solteiros ficam, ai meu Deus, ai o que eu faço? Aí acaba entrando uns aplicativos aí meio esquisitos, né, da vida, né? Tentando, não acho homem de Deus, não acho mulher de Deus na igreja. Aí quer dar uma força para Deus, né? Tipo Sara, né? Ó Deus, você tem uma promessa. Deixa eu falar uma coisa. Deus tem uma promessa para vocês, uma família. Tem uma família dentro de vocês. Não queira ajudar a Deus, querendo encurtar o caminho para tentar facilitar ou de alguma forma suprir uma carência sua, irmão, em nome de Jesus. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E para finalizar a minha fala aqui, os meus filhos, eu ensino eles a não serem filhos, eu ensino eles a serem homens. Porque filho é filho de pai e mãe, mas eles precisam ser homens para uma esposa. Eu ensino eles a terem uma família, não apenas serem filhos, porque se eu ensiná-los a apenas serem filhos, eles vão ficar 30, 40 anos morando dentro da minha casa. Meu objetivo com eles, os homens, é ensiná-los a serem homens. Homens que estão sendo preparados para constituírem uma família. A família é poderosa, irmão. A família tem poder apostólico de estabelecer culturas. A gente ora por eles. A Elis, por exemplo, uma menina. Deus, que eu seja um homem, um pai na vida dela, para que ela não tenha que ficar mendigando amor de homens. Eu sou presente na vida dela. Eu dou amor para ela, para que ela não fique carente, buscando em homens aquilo que ela não recebeu em casa. Ela recebeu em casa e recebe em casa. Amor, afeto, carinho, atenção, presença. Suprida. Todos eles. Que eles cheguem na fase adulta, não fiquem mendigando como se fossem pessoas
desesperados por prazeres. Meu Deus, eu não sei quem eu sou. Preciso de alguém para me afirmar quem eu sou. Não, eles já sabem quem eles são, irmãos. Então deixa eu falar uma coisa para você, como pastor, do fundo do meu coração. Eu estou falando aqui não para que vocês sejam apenas filhos de Deus, mas para que vocês sejam homens e mulheres de Deus. A igreja é uma fala que eu tenho falado, já dito isso desde 2017. 2017 a igreja não é um playground, a igreja não é um parque de diversões. A igreja não é um parquinho infantil, a igreja é um lugar onde homens e mulheres são formados. Lembra lá do Peter Pan? Vou finalizando agora, em nome de Jesus. Lembra do desenho, do folclore Peter Pan? Quem é o maior inimigo de Peter Pan? Capitão Gancho. Capitão Gancho é criança ou adulto? Adulto. E dentro, onde que eles moram? Na terra do nunca. E qual é o desejo do coração deles? Não quero sair daqui, porque eu nunca quero crescer. Eu nunca quero ser um adulto, eu quero ser criança eternamente. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente assuma a nossa responsabilidade como homem e mulher diante de Deus, para que a gente venha construir uma família dentro dos princípios e valores pautados na palavra de Deus, não o que você pensa, não na sua opinião, não o que você acha, muito menos no que você sente. A Bíblia está pouco se lixando para o que você pensa, o que você acha. A gente deve ser pautado pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?